Passar na Ambima pode ser muito mais fácil do que o senhor ou a senhora imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e nesse vídeo a gente vai falar sobre índice Sharpe. Olha só, antes da gente prosseguir, eu quero dizer uma coisa. Esse vídeo faz parte da nossa playlist, onde a gente fala sobre princípios de análise de investimentos. Então a gente vai abordar tudo aí que eu preciso saber para analisar um produto de investimento e que eventualmente pode cair na sua prova de certificação. Playlist, o card tá aqui para você clicar, beleza? Desse lado. E aí você pode assistir a nossa playlist. Nós vamos falar sobre índice de Sharpe direto ao ponto aqui, sem mais delongas. Eu vou passar isso aqui para o próximo porque a gente vai construir isso junto. Então, ó, a definição de índice de Sharpe é essa aqui, ó. O índice de Sharpe mede o desempenho de um investimento comparado a um ativo livre de risco, após o ajuste para o seu risco. É definido como a diferença entre o retorno do investimento e o retorno livre de risco, dividido pelo desvio padrão do investimento. Sacou? Deu para entender? Isso é índice de Sharpe. Tá claro para você? Não, né? Mas eu vou ajudar a deixar bem claro, mas antes quero lembrar, se esse vídeo faz sentido, se você gosta desse material, não deixa de se inscrever no nosso canal, de ativar, de dar o joinha e engajar, comenta aqui, porque quanto mais você engaja, mais pessoas podem receber esse material. E se ele tá te ajudando, vai ajudar outras pessoas, beleza? Antes da gente prosseguir, um aviso, índice Sharpe não cai na prova da CPA 10, tá bom? Cai nas demais, mas da CPA 10 não. Então, vamos lá, falar sobre índice Sharpe. Vamos explicar essa parada de um jeito bastante simples. Pensa aqui comigo. Imagina que tu tem aí nas mãos 10 mil reais e gostaria de investir em um dado produto de investimento. Você pergunta pra mim, Thiago, aonde eu ponho essa grana? E eu vou dizer pra você assim, ó, tem uma opção aqui que é uma opção livre de risco. Não tem risco. Você pode colocar aqui que não tem risco. E aí, vamos assumir hipoteticamente que essa opção aqui, livre de risco, ela te dá 10% ao ano em um número aqui hipotético. Tudo bem? Aí eu vou dizer, ó, tem essa opção livre de risco, que vai te pagar 10% ao ano. E a gente tem uma outra opção aqui, que essa aqui é um pouco mais arriscada, e vai te pagar uma outra rentabilidade. Ao invés de 10%, já que ela corre risco, ela vai pagar para você 10,5% ao ano. Aí eu pergunto pra você, meu nobre gafanhoto, você vai escolher qual das duas? Você vai dizer, peraí, Thiago, ter um incremento de 0,5 ponto percentual para correr risco, será que faz sentido? Me fala mais sobre esse risco. O que é esse risco? Não, o risco é o seguinte, tem 99% de chance de você perder todo o seu dinheiro. Vale a pena você correr esse risco? Você praticamente quase 100% de chance que você vai perder, e se você não perder a tua grana, você vai ganhar 0,5 ponto percentual a mais do que você ganharia no investimento livre de risco. Faz sentido correr esse risco? Não, né? Então, o índice de Sharpe ele faz exatamente isso. Ele calcula para você qual que é o retorno daquele investimento, ajustado pelo seu respectivo risco, para saber se faz sentido isso. Tá? Porque, cara, se for para correr risco, eu vou querer ganhar muito mais do que eu ganharia na taxa livre de risco, certo? Beleza? Então o que eu vou fazer? Agora a gente vai escrever essa parada aqui junto, eu vou compartilhar aqui com você. E aí eu vou te dar um exemplo para você entender matematicamente como isso faz sentido. Então a gente vai assumir o seguinte, ó, uma taxa livre de risco de 10%. Então eu estou dizendo que existe um investimento qualquer aí, hipoteticamente, que te paga 10% ao ano, tá bom? Isso aqui é um exemplo hipotético. E aí, imagina um outro cenário. A gente tem um investimento que tenha um risco, sei lá, de 2% ao ano. Esse risco, ele é calculado através da medida estatística chamada de desvio padrão, tá bom? Então, a gente tem o desvio padrão, ele é sempre representado por essa letrinha grega sigma minúsculo. Então, imagina que eu tenho aqui, para o investimento, então vamos fazer assim, para ficar melhor. Ó. Para o investimento cuja taxa livre de risco é 0, o desvio padrão também é 0, tá bom? Para o investimento cuja a rentabilidade do mercado é, sei lá, 15%, tá? Nós temos aqui um desvio padrão de 5%, tá? Então eu estou correndo um risco de 5% para buscar os 15%. E aí, por que o índice Sharpe faz sentido? Porque na hora que eu vou calcular ele, eu vou juntar tudo isso. Eu vou juntar o retorno que aquele dado investimento me trouxe, eu vou tirar a taxa livre de risco, que é para saber o quanto eu ganhei acima da taxa livre de risco,
e vou dividir pelo meu desvio padrão. Então, é mais ou menos assim, ó. A fórmula de índice de Sharpe é assim, ó. Índice de Sharpe é o retorno de um portfólio que você está analisando, menos a taxa livre de risco, dividido pelo risco, que é o desvio padrão. Então, como que a gente vai calcular o índice de Sharpe deste cara aqui, ó? É assim que a gente faz. Qual que é o retorno do portfólio? Aqui é 15. Então, é 15. Qual que é a nossa taxa livre de risco? 10. Então, ó, 10. Qual que é o nosso desvio padrão? É esse cara aqui. Portanto, 5. Então, neste exemplo, o nosso índice de Sharpe é 15 menos 10 é igual a 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, esse aqui é o nosso índice de Sharpe deste produto. Agora, vamos pensar num outro produto para a gente poder fazer a comparação e você ver se faz sentido ou não. Nós vamos imaginar aqui um produto cujo o retorno que ele trouxe foi não de 15%, mas de 30%. Certo? Que se eu for olhar só o retorno, falar, cara, pô, eu quero esse aí de 30%, eu não quero aquele de 15%. Mas a gente vai assumir que neste caso o risco que ele correu, então o desvio padrão aqui, será de 25%, esse aqui seria o desvio padrão, tá? Ou seja, o risco. Como que a gente calcula isso colocando na fórmula? Então, ó, índice de Sharpe é igual a o retorno do portfólio, que é 30, menos a minha taxa livre de risco, quer dizer o seguinte, olha, quanto que esse portfólio trouxe de prêmio pelo risco, quanto que ele me trouxe de rentabilidade acima do que eu teria em um investimento sem risco. Então, quanto que ele me premiou por correr risco, tá? Então, 30 menos 10, e aí a gente tem um desvio padrão de 25. E ficaria da seguinte forma, 30 menos 10 é igual a 20. Se o meu desvio padrão é 25, então dá 20 dividido por 25 é igual a 0,80. Então, qual a conclusão que nós chegamos aqui? Que esse índice Sharpe aqui é menor do que esse, certo? Então, o que eu estou demonstrando para você é o seguinte, que para cada unidade de risco que eu corri, é isso aqui que está aqui embaixo, tá? Eu tive 0,8 de retorno. Tá? Então, para cada unidade de risco, neste exemplo, eu tive 0,8% de retorno. Já no exemplo anterior, para cada unidade de risco que eu tive 1% de retorno. Faz sentido que, nesse caso, o primeiro exemplo, que é este exemplo aqui em cima, ó, faz sentido que este exemplo, ele traz para o investidor uma relação de risco e retorno melhor. Por quê? Para cada unidade de risco que eu corri, eu trouxe o retorno de 1. No segundo exemplo, para cada unidade de risco que eu corri, eu trouxe um retorno de 0,8. Então, apesar de o segundo produto ter entregue para o investidor uma rentabilidade maior do que o primeiro, diga-se de passagem, ele trouxe o dobro de rentabilidade, porque o primeiro trouxe 15 e o segundo trouxe 30. Se a gente olhar, ele correu muito risco para trazer esse retorno. Então, na análise dada pelo índice de Sharpe, eu diria o seguinte, olha, comparando esses dois produtos, aquele que é mais eficiente em relação ao seu risco-retorno é o primeiro, é aquele que trouxe um retorno de 15%. Por quê? O risco que ele correu para trazer esse retorno foi menor se comparado em proporção ao que o outro produto trouxe. Então, para cada ponto de risco, que é esse cara aqui, esse trouxe 0,8. A conclusão que eu quero trazer para você é que o índice de Sharpe, ele calcula basicamente quanto que um produto de investimento entrega acima da taxa livre de risco e ajusta isso pelo risco que esse produto correu. Porque assim fica mais fácil você saber se esse produto, se esse retorno de 30% realmente valeu o risco que eu corri. Corri muito risco para trazer esse retorno, certo? Deu para entender o que é o índice de Sharpe? Comenta aqui para mim se ficou claro para você, se faz sentido essa análise, qual que é a sua percepção. E claro, se esse vídeo fez sentido para você e você está aqui até agora, compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa, só uma. Mas não é um compartilhamento assim, não, é aquele compartilhamento com vontade. Fala, ó, ei fulano, se liga nesse vídeo maroto que o Thiago da T2 fez. E aí, porque vai ajudar esse seu amigo, essa sua amiga que você vai compartilhar e, claro, vai ajudar o nosso canal. Beleza? Então é isso, compartilha esse vídeo. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço e tchau!